Já o Flamengo está na bronca com a FIFA. Tem novidade também sobre Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo interessa a 5 clubes do exterior. Para completar, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo está na bronca com a FIFA e eu te explico os motivos. Nos últimos dias, a entidade que organiza a Copa do Mundo decidiu reduzir em mais da metade o valor da diária paga aos clubes pela utilização de atletas durante o Mundial. Você sabe que cada atleta convocado vai render aos times dele 5 mil dólares por dia. Na última Copa eram 11 mil dólares. Mas as reclamações do Flamengo não se resumem a isso. Vale a lembrança de que o Fla é o clube brasileiro que mais cedeu atletas, foram 9 jogadores para a seleção do Brasil e outras. A FIFA decidiu criar um teto de 25 dias para cada atleta. Então, ainda que o seu jogador convocado vá até a final da Copa do Mundo e fique mais de 40 dias a serviço da seleção, e a FIFA vai indenizar esse clube por apenas 25 dias. Para piorar de vez, os pagamentos começam a ser feitos em dezembro. O Flamengo é obrigado a arcar com os salários dos jogadores, mesmo não os utilizando durante o Mundial, e só vai receber essa compensação financeira no fim da temporada. O Flamengo vai ter cerca de 225 mil reais por dia, por conta da presença dos seus 9 atletas. Agora é entender até onde esses jogadores chegam e quanto o rubro-negro é capaz de faturar. Estou para dizer para vocês que concordo em gênero, número e grau com a reclamação do BAP. E muitas vezes, para mim, o presidente do Flamengo exagera, mas nessa questão ele está absolutamente coberto de razão. Só para completar em relação ao Fla, Saul e Léo Ortiz têm se recuperado de lesões no Ninho do Urubu e em breve devem ganhar alguns dias de férias. Léo Pereira, zagueiro do Flamengo e da seleção brasileira, tem proposta de 5 clubes do exterior. Muita gente deve ter lido ou ouvido algo sobre o tema a partir da informação divulgada nas últimas horas nas redes sociais. Os supostos interessados, Besiktas da Turquia, Nottingham Forest da Inglaterra, West Ham da Inglaterra, Cruz Azul e Monterrey, ambos do México. Com a lembrança de que o West Ham rebaixado seria uma das opções mais esquisitas. Os times, quando caem para a Championship, em geral precisam economizar. O que eu fiz? Entrei em contato com o Ricardo Scheid, representante do Léo Pereira, zagueiro de 30 anos de idade, super valorizado por conta da convocação para a Copa do Mundo e de 4 partidas disputadas recentemente sob o comando de Carlo Ancelotti. Abre aspas para o Ricardo Scheid: todos esses clubes já quiseram o Léo Pereira, mas foi em outro minuto, por agora não temos nada. Então, de fato, os times que eu citei em algum momento demonstraram interesse, não houve acordo ou por causa do Léo Pereira ou por causa do Flamengo e a coisa esfriou. É natural que para a janela de julho o Léo Pereira seja alvo de novas investidas, até porque ele nunca esteve tão valorizado quanto agora. Mas o objetivo do Flamengo nesse momento é segurar o Léo Pereira. Contrato até dezembro de 2027. Na volta da Copa do Mundo ele será chamado para uma renovação de contrato com direito a belo reajuste salarial. Temporada do Léo Pereira com a camisa do Fla, de 24 jogos e 1 gol marcado. O que você pensa sobre o Léo Pereira? Você, torcedor do Fla, abriria a mão dele a partir de quais valores? Dá para lembrar que por ter 30 anos de idade, certamente não será um jogador com uma negociação extremamente cara. Ídolo do torcedor do Atlético, Bernard admitiu que esteve na mira de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A revelação foi feita em entrevista exclusiva à Rádio 98 FM em Belo Horizonte, da qual faço parte. Abre aspas para o Bernard: chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo e Palmeiras também. Isso aconteceu mais de uma vez. Chegaram a oferecer mais dinheiro do que o Atlético. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas teve propostas. Só que eu queria voltar para o Galo. Tinha prometido e era um desejo meu. Esse episódio, ou esse momento ao qual o Bernard se refere, diz respeito ao momento em que ele sai do futebol grego, decide voltar ao Brasil, tem a oferta do Galo, onde recebe na casa dos 700 mil reais, e recebe também convites e ofertas para ganhar acima de R$1 milhão por mês nos concorrentes que ele mesmo citou. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Bernard e mesmo ganhando menos, ele assinou contrato com o seu time do coração. Bernard, que viveu altos e baixos desde seu retorno, momento de maior dificuldade depois de ele marcar um gol na Sul-Americana contra o Juventud de las Pedras. Ele coloca a mão em uma das orelhas para provocar o torcedor que vinha o xingando. A partir dali a coisa ficou terrível.
e chegou-se a discutir a possibilidade até de uma liberação gratuita para clubes da Europa na metade do ano. O tempo passou, o Bernard recuperou a condição de titular, sob o comando do Barba tem jogado bem e recentemente foi alvo de uma proposta de 1 milhão de euros do Panathinaikos já recusada. Mesmo com um acordo verbal, semanas atrás, de que ele seria liberado de graça, a coisa mudou de tal nível que mesmo com uma oferta de 1 milhão de euros e o atleta permaneceu nos últimos 5 jogos, o Bernard teve participação direta em 4 gols. Você gostaria do Bernard, 33 anos de idade, defendendo seu clube do coração? Use o espaço para comentar e avaliar. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Luiz Araújo do Flamengo no Al Sadd, Nicola, por aí. Eu ia falar que ele já foi do Al Sadd, não, mas não foi não. Deixa eu só lembrar de quem é o Luiz Araújo, qual que é o empresário dele. Eu acho que eu tenho, falo com... já achei aqui, ó, vou mandar mensagem pro cara. Saiu em algum lugar só para não chegar viajando também, né? Quer ver? Deixa eu mandar mensagem. Primeiro vamos visualizar aqui se alguém já publicou alguma coisa sobre o tema. Se alguém tiver publicado, a gente printa e já manda para o empresário dele para ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema também, tá bom? Quer ver, ó? Aqui, ó. Deixa eu trazer uma informação que foi publicada pelo Rogério Scarione, setorista do Coxa. O Rogério publicou 2 horas atrás que o Flamengo demonstrou interesse em Lucas Ronier, tá? Deixa eu colocar na tela, que aí fica sempre mais fácil para vocês visualizarem, né? Só um minutinho. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Ó. O Lucas Ronier é hoje tratado como a principal joia, o principal jogador do Curitiba. Vou colocar na tela, ó. Aqui. Flamengo demonstrou interesse em Lucas Ronier. Clube carioca acena com uma proposta de 10 milhões de euros para que o jogador se transfira no fim da temporada, já que não pode jogar por outra equipe no Brasileirão. Clubes da Europa também estão de olho, tá? Menino super promissor, enorme capacidade, drible. Quer ver? Vou até abrir uma... Lucas Ronier. Para a gente visualizar isso aqui juntos. Temporada dele, jogador de só 21 anos de idade, o que conta bastante, tá? 23 jogos, 3 gols e 4 assistências. Não jogou contra o Flamengo, mas é titular absoluto do Curitiba, tá? Jogador formado na base do Coxa, só jogou no Curitiba, para ser preciso, né? Desde o Sub-13. Tem contrato até dezembro de 27, ou seja, o Coxa também não tem capacidade para ficar também postergando muito essa negociação. Enfim, pode pintar a partir daí uma boa oportunidade de mercado. O Sandro Santa Cruz tinha perguntado sobre o Luiz Araújo. Luiz Araújo. O empresário dele é o Fernando. Fernando, boa noite. Tudo na paz? Luiz Araújo, no Al Sadd. Tem alguma coisa? Mandei aqui, tá? Se tiver alguma atualização ainda durante a live, a gente conta para vocês ao vivaço, beleza? Pegar mais participações dos amigos por aqui. O Gabriel Ribeiro sobre o Almada, vem ou não para o Flamengo? Gabriela não vem, tá? O Flamengo quis entender as condições depois que soube que o Figueirense... O que eu falei Figueirense, cara? Depois que soube que o River Plate demonstrou interesse. Eu olhei para a TV, tá passando o Ceará e Avaí. Também não tem nada a ver com o Figueirense, mas tudo bem. Será que o Ceará tá preto e branco? Tá, pode ser. Vai ver que foi isso. Mas só para responder a tua pergunta, o Almada já deixou claro, agora, já tinha falado isso pro Palmeiras em janeiro, mas reforçou agora pro Flamengo que não tem a intenção de jogar no Brasil, tá? Nicola, Almada não, né? Não vem. O Flamengo, no Flamengo prefiro o Luiz Henrique, é mais jogador. Isaías, o ideal seria trazer os dois, né? Eu acho os dois espetaculares e diferentes, né? O Almada é um meio atacante, acho que é mais difícil arranjar um meio atacante, é que o Flamengo já tem o Arrascaeta, né? Mas Arrasca e Almada faria enorme barulho também, certo? Lucas Ronier é fraquíssimo, escreve o Marco Aurélio. Perguntando se melou Almada no Flamengo. Houve um jornalista que cobre o Flamengo que chegou a cravar que melou. Eu vou dizer diferente. Eu vou dizer que nunca houve um acordo, nunca esteve perto de negociar. O que o Flamengo quis foi entender se de fato o Almada tinha intenção de jogar no Brasil, porque a especulação era de que o River Plate o contrataria. Bom, se o River Plate vai contratá-lo, a gente tem a obrigação de entender como é que é essa história.
Mas a verdade é que o Almada no River está bem mais distante do que os veículos de comunicação lá na Argentina vinham afirmando, né? O Almada tem um convite do River Plate, o que se percebe é que se decidir voltar para a América do Sul, ele vai dar preferência ao River, mas o Almada, que tem tudo para ser titular da seleção argentina, deve esperar por propostas da Europa, ele tem potencial para jogar em alguns dos grandes por lá, tá bom? E o Flamengo recusou mais uma proposta pelo atacante Rian Roberto. E olha que a situação é delicada, até porque o atleta, que está barrado no Sub-20, tem contrato apenas até o mês de março de 2027, ou seja, agora, no segundo semestre desse ano, ele vai ter a oportunidade de assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para deixar o Flamengo de graça. A oferta mais recente do Trabzonspor, o time turco, chegou a sugerir 10 milhões de euros ou quase 60 milhões de reais. A pedida do presidente BAP, 15 milhões de euros ou 89 milhões de reais. O Flamengo se dá o luxo de recusar a proposta, mesmo com o contrato perto do fim, por causa de um verdadeiro leilão que existe no futebol europeu por esse garoto, que chegou a deixar excelente impressão na Libertadores Sub-20 dessa temporada. Lille, Zenit e Shakhtar Donetsk também já fizeram propostas oficiais. E o Flamengo vai aumentando a pedida conforme a concorrência cresce. Você venderia o Rian Roberto por quais cifras? Teme perdê-lo de graça? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião, só para contar que os pais e representantes do atleta andam bastante irritados com o Flamengo, que não permite que ele jogue no Sub-20 e nem tem aceitado as propostas que chegam do exterior. Boa noite, Nicola. Like número 5, o Flamengo vai contratar o Luiz Henrique, boa contratação. O BAP tem afirmado, para todos os jornalistas com quem ele tem um pouquinho mais de contato, que o Flamengo não fará investimentos pesados na janela da metade do ano, salvo alguma exceção. Uma exceção, por exemplo, seria o Danilo. Se o Botafogo topasse negociar com o rival do Rio, o Flamengo abriria os cofres para contratar o Danilo. Imagino que o Luiz Henrique se encaixe ainda mais nesse perfil de exceção. E aí, só para contextualizar, o Luiz Henrique hoje está avaliado pelo Zenit em algo na casa dos 40 milhões de euros. Operação das mais inviáveis, né? Uma das mais difíceis, das mais complicadas. De qualquer forma, se tem clube que pode fazer um movimento desse, esses clubes talvez fossem apenas o Flamengo e o Palmeiras, né? Enfim, eu acho melhor aguardar e ver também como é que o Luiz Henrique vai se comportar durante a Copa. Se o cara faz uma baita Copa, começa a jogar com frequência, faz gols decisivos, o valor dele não é mais de 40 milhões de euros e aí ele vai passar a ser disputado por clubes importantes do futebol europeu. Se ele faz uma Copa discreta, jogando pouco, sendo pouco útil, aí a situação se inverte e aí a coisa fica completamente diferente. Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias do Flamengo para você que gosta do nosso canal. Deixa o like, se inscreva no nosso conteúdo para você receber as principais informações e atualizações do mercado da bola do maior clube do mundo. A gente vai encerrar a nossa edição do nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos, né, cara? Porque nesta quinta-feira, dia 11 de junho, com muita informação do maior clube brasileiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.